Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ergonomia. Bom, esse é um assunto muito interessante. Eu sou o Davis, sou especialista, mestre na área de ergonomia e venho compartilhar com vocês um pouquinho do aprendizado. Bom, falar de ergonomia é falar de um mundo muito complexo, né? Porque nós temos vários entendimentos de ergonomia e temos vários profissionais que atuam nessa área de ergonomia. Bom, inicialmente nós vamos falar da importância da ergonomia nas mudanças que nós estamos tendo na nossa norma e, logicamente, aonde nós vamos aplicar ela. A primeira parte importante de falar de ergonomia é que para a aplicação da ergonomia precisa ser alguém que tenha o conhecimento do ambiente de trabalho. Então, assim, não dá para simplesmente você pegar um modelinho que tem um monte hoje de ferramentas, simplesmente ir lá e implementar na empresa sem sequer conhecer o ambiente de trabalho. Então a dica que eu dou inicialmente é para que você tenha do lado um bom especialista, para que você possa conhecer o ambiente de trabalho, perguntar para o colaborador como que ele faz o trabalho, qual é a melhor maneira que ele possa fazer, e aí você consegue saber qual é a melhor metodologia que você vai implementar. No passado a gente pegava o que fazia, ia lá no ambiente de trabalho, descrevia a atividade de trabalho e falava, olha, para isso mude a cadeira. Essa é uma grande preocupação. Por quê? Não é a cadeira que vai fazer com que o funcionário fique doente. A gente acaba esquecendo de um monte de outros fatores que a ergonomia francesa acaba implementando e que vocês não utilizam, como fonte de ruído, iluminação, conforto, quanto ao calor e outros aspectos como demanda. Então, assim, você vai lá e implementa uma análise ergonômica pensando em melhorar o conforto dele, onde ele carrega 10 toneladas por dia. Não dá para fazer dessa maneira. Aí o que acontece? Com a mudança das normas, a gente começou a ter ferramentas de implementação que antes não tinha, como o Torque On, a ferramenta de Stand Index, as ferramentas de Couto, que cada vez está sendo mais implementada e muito mais aceita. Com essa ideia das ferramentas, vem favorecendo muito os resultados das análises ergonômicas do trabalho. E aí que entra a parte importante. Qual que é a grande diferença entre a análise ergonômica do trabalho e o laudo ergonômico? Entenda, não dá para fazer um laudo se a gente não levantar as informações do trabalho. E também não dá para levantar as informações do trabalho sem ter um critério. Não dá para simplesmente ir lá escolher o funcionário, escutar a palavra dele e simplesmente aplicar isso no resultado. Então, com a nova metodologia, você vai lá, reconhece o ambiente de trabalho, depois implementa os protocolos e a partir daí, com os resultados dos protocolos, por meio de um especialista, você realiza o laudo ergonômico. Embora a NRT7 fale que deverá a empresa implementar a análise ergonômica do trabalho, só tem como você laudar após a implementação dela. Depois do NR, quem tiver um pouquinho mais de paciência, pesquisa ele fala dos critérios mínimos que tem que ser implementado para que você possa aplicar a análise ergonômica do trabalho. Dentre uma delas é reconhecimento do risco, levantamento de peso e aí sucessivamente. Mas, bem, o assunto não fica somente na elaboração do laudo. É importante salientar que com as mudanças das normas que nós estamos passando, desde a publicação do E-Social, que embora esteja atrasada, mas que não vai parar por aí, até porque o governo vem lançando algumas situações importantes para falar sobre isso, também tem uma importância do novo sistema de gerenciamento de risco, que também vai ter que ser implementado o risco ergonômico. Ah, mas eu ouvi falar que o risco ergonômico não tinha maior importância, em que não vai ter mais a necessidade. Aí eu pergunto para vocês, quando nós vamos emitir um ASO, um dos riscos que nós temos lá é o risco ergonômico. Como que eu vou correlacionar um risco ergonômico no ASO sem sequer ter avaliado o ambiente de trabalho? Não dá para dizer que postura inadequada ou levantamento de peso seja uma condição única de levantamento ou que atenda à legislação. Aí, de novo, é a importância. Agora, falando um pouco de outro assunto, aonde que eu vou implementar hoje a análise ergonômica do trabalho? Significa que eu vou implementar a análise ergonômica do trabalho para atender a fiscalização? Não. Dá para usar a análise para uma infinidade de ações. Dentre uma delas, o aproveitamento do reconhecimento do ambiente de trabalho. Quando muito bem implementada a análise ergonômica do trabalho, você consegue ter informações para que você possa fazer a gestão dentro da empresa,
consegue diminuir o risco das lombalgias, que hoje cada vez mais tem afastamento, das queixas dos afastamentos de maneira geral, das demandas de trabalho que muitas vezes é esquecida no ambiente de trabalho, e com isso consegue ter um aproveitamento melhor da análise. Então significa que a implementação da análise ergonômica vai te dar subsídios e conhecimento do ambiente de trabalho que muitas vezes é esquecido. Mas aí eu tenho uma pergunta, o PPRA pode ter análise ergonômica? Entenda, o PPRA, o nome é bem claro, ele avalia os riscos químicos, físicos e biológicos. Em nenhum momento ele fala sobre isso. Agora, mas e o LTK? Te fala? Então, quando eu falo de um laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, ele vai acabar tendo as mesmas funções do PGR que nós estamos falando agora cada vez mais. Então, as informações do risco ergonômico têm que fazer parte de um contexto de uma gestão de saúde e segurança, não do PPRA. O PPRA é mais um dos itens que nós vamos trabalhar na parte dos riscos ambientais. Bom, essa é uma das partes importantes para que você possa aplicar no dia a dia a análise ergonômica, e vou dizer mais, não dá mais para aplicar a análise ergonômica como o passado, onde somente avaliava as condições de trabalho por meio da descrição. Hoje usamos protocolos, guardamos, temos evidências e garantimos a melhor segurança dos funcionários. A implementação da análise ergonômica tem que ser feita por especialista. Não dá simplesmente para o técnico recém-formado ir lá implementar a análise ergonômica. Precisa ter um especialista junto. E aí as conclusões da mesma maneira. Muito obrigado por ter assistido nossa aula de hoje. Aqui embaixo vocês vão ter o nosso blog, onde tem todas as semanas uma informação legal, inclusive as mudanças, as normas e os vídeos que você tem. Muito obrigado e até logo. Até o próximo.